she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to Falaremos no seu come. videoaula sobre David Hume. Racionalista ou empirista? Quais são as suas frases mais famosas? E sobre suas teorias? Iremos aprender tudo isso agora. David Hume foi filósofo, historiador e sociólogo. Nasceu na Escócia e se tornou célebre por seu empirismo radical e seu ceticismo filosófico. Ao lado de John Locke e George Berkeley, David Hume compôs a famosa tríade do empirismo britânico, sendo considerado um dos mais importantes pensadores do chamado Iluminismo escocês e da própria filosofia ocidental. David Hume opôs-se particularmente a Descartes. Assim, David Hume abriu caminho à aplicação do método experimental aos fenômenos mentais. Sua importância no desenvolvimento do pensamento contemporâneo é considerável. Teve profunda influência sobre Kant, sobre a filosofia analítica do início do século XX e sobre a fenomenologia. David Hume foi um leitor voraz entre suas fontes, inclui-se tanto a filosofia antiga como o pensamento científico de sua época, ilustrado pela física e pela filosofia empirista. A obra Tratado na Natureza Humana estuda a fundo a natureza humana, o único fundamento sólido para a compreensão das demais ciências, de acordo com o autor. Para ele, o principal fundamento da investigação científica está na experiência e na observação. Hume formula uma crítica à ideia de causalidade. Para ele, a ideia de causa e efeito está baseada na associação entre anterior e posterior, como, por exemplo, na afirmação: a pedra esquenta porque os raios de sol incidem sobre ela. Só é possível comprovar o fato de a pedra esquentar e o fato de o sol incidir sobre ela isolados. Já a causa pela qual a pedra esquentou não pode ser observada e, segundo o autor, deriva apenas de uma crença. A investigação sobre o entendimento humano será desconcentrar a causalidade em ritmo habitual de associação, dissuadindo a causa e efeito como acontecimento em série, fielmente característicos e por isso justificáveis e relacionais a acontecimentos anteriores. A ciência experimental de Hume, difundindo a ciência empírica em si, será a observação pautada na ação, a causa de qualquer pensamento referenciado a reflexos materiais, que tem a probabilidade de ocorrer em uma contiguidade determinada. Assim, estruturando uma análise de fatores que irão compor o conhecimento humano em torno da apreensão e formação daquilo que consciência da natureza humana inicia na experiência e traduz nas percepções. Uma investigação sobre os princípios da moral é, segundo o próprio Hume, a expressão final e definitiva de suas ideias e seus princípios filosóficos. Com este livro, Hume mostra que uma investigação deve proceder de fatos observados sobre o comportamento humano, deixando de lado quaisquer esquemas puramente hipotéticos e idealizados acerca da real natureza do homem. Seu modo de estudo é a antiga ideia do homem como um ser caracteristicamente racional e a consequente tentativa de fundamentar na razão todas as atividades que são próprias do ser humano, entre elas a busca do conhecimento e do aprimoramento moral. Diálogo sobre a religião natural. O problema dos argumentos em favor da existência de Deus é, por natureza, um problema filosófico e tem cabido aos filósofos discuti-lo. Vários são os argumentos em disputa argumentativa, sendo que um dos mais pertinentes é o argumento do desígnio. Nos diálogos sobre a religião natural, David Hume discute este argumento em favor da existência de uma entidade necessária. Para Hume, essa analogia é fraca, uma vez que não podemos estabelecer a analogia forte entre a criação de um objeto e a criação do universo. Na verdade, normalmente comparamos objetos porque possuímos outros objetos para comparar. Mas como tornar essa analogia possível para com o universo? Só se conhecermos outros universos. Acontece que não conhecemos outros universos, como conhecemos casas, além da nossa, por exemplo. Usando esse mesmo exemplo, Hume explica a existência de Deus da seguinte forma: as casas têm um Criador. Os seres vivos são como as casas. Logo, tal como as casas, também os seres vivos têm um Criador. Esse Criador é Deus. História natural da religião é uma profunda reflexão sobre os princípios que dão origem à crença original e como o contexto histórico, cultural e social influencia e é influenciado pelas disposições morais e filosóficas do ser humano. O percurso de Hume leva ao entendimento de que o bem e o mal se misturam e se confundem universalmente.
assim como a felicidade e a miséria, a sabedoria e a loucura, a virtude e o vício. Por esse ângulo, a religião estaria associada a princípios sublimes, uma conclusão audaz para sua época e dramaticamente corroborada pelo cenário contemporâneo. Afirmações extraordinárias necessitam de provas extraordinárias. Cada solução leva a uma nova pergunta. O autocontrole da mente é limitado, assim como é o domínio do corpo. O homem é o maior inimigo do homem. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. A corrupção dos melhores é a pior. O costume é, portanto, o grande guia da vida humana. A natureza é sempre muito forte para a teoria. David Hume foi um filósofo empirista radical, porque ele dizia que todo conhecimento que existe na nossa mente vem da experiência. Isso ocorria através das percepções, que se dividiam em duas partes, as fracas e as fortes. As fortes são as impressões, as fracas elas são as ideias e os pensamentos. Elas são fracas porque elas são imagens ou lembranças das próprias impressões. Com o pensamento filosófico do Hume, ele quebra a ideia do John Locke que a nossa mente tem a capacidade de produzir o conhecimento. Logo, para David Hume, todo o conhecimento que um ser humano adquire, ele vem da própria experiência através das percepções. Um exemplo para a teoria de Hume é esse gordinho. A panela espirra água quente em gordinho. Ele sente dor e foi queimado. Ele tem a percepção disso. Isso marcou a mente dele e fez com que não quisesse encostar mais na panela. Logo, para Hume, a ideia é uma lembrança de uma impressão. Segundo ele, para verificar se algo é real ou não, basta saber se tem correspondência no mundo sensível. Em suma, se aquilo existe ou não. Ele acredita que há uma relação entre as ideias e os fatos. As ideias, elas ficam no campo da lógica, da matemática, tratando-se de um conhecimento seguro, são as certezas. Os fatos estão no campo das experiências sensíveis. Logo, a relação entre os fatos e as ideias tem um tom quase que de oposição. Voltando ao exemplo anterior, que é o exemplo do gordinho que se queima, sempre que espirrar água quente nele, ele será queimado, sentirá dor? Não, isso não é obrigatório. Encostar algo quente na pele é um fato. A dor e a queimadura também. Por não se tratar de uma certeza, um conhecimento seguro, isso se torna apenas uma crença. Temos como exemplo de crença o nascer do sol. Ele nasce desde o início da humanidade. O nascer do sol não é um conhecimento seguro, pois um dia ele pode não nascer. Dizer que ele vai nascer amanhã é apenas fruto do nosso hábito de ver o sol nascer todos os dias. Isso é uma crença e não conhecimento. Não está no campo da certeza. Com isso, o Hume coloca em discussão a causalidade. A ciência ela avança através da causa e do efeito. Porém, David Hume vai dizer que não existe uma certeza que uma causa X gere um efeito Y. Não existe nada que prove isso, que fica conhecido como guilhotina de Hume. Ele vai dizer que a causalidade não existe. Ela é algo que não podemos experienciar. Se todas as ideias vêm da experiência, e a experiência são lembranças das impressões, como por exemplo a gravidade, você sabe que se soltarmos um objeto ele vai cair. A gente vê isso. Mas você já tocou uma gravidade? Você já viu? Acredito que não. Então, as leis naturais são frutos da crença e não do conhecimento certo e seguro, graças ao hábito. Dito isso, Hume abalou as estruturas da física e deu um mega rebuliço.